Você já percebeu que quase sempre a sua vida fica para depois? Depois que resolve o problema dos outros, depois que alguém melhora, depois que tudo estiver mais fácil. O problema é que enquanto você adia a vida não espera. E quando você não decide, a vida decide por você. Olá, tudo bem por aí? Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Vida de Aliada. Vou dar uma paradinha aqui no vídeo, esperar os vizinhos conversar lá na rua, depois eu volto a gravar. Os compadres se encontraram ali na rua e agora estão atualizando os assuntos. Vamos aguardar, é o que nos resta. E agora o povo conversar, que tem que conversar. Porque eles não sabem que eu tô gravando, né? Não sabem que eu preciso de silêncio. Meu nome é Sandra Caetano, sou dona de casa, terapeuta de mim mesma e aliada da melhor comunidade de desenvolvimento humano do Brasil, a Aliança Divergente. E aqui eu compartilho a minha jornada real dentro dessa comunidade, aplicando na prática a teoria da permissão, com a missão de contribuir com a sua vida e com a construção de um mundo novo, onde os homens são desafiados, as mulheres são valorizadas e as crianças protegidas. E eu quero começar te fazendo uma pergunta simples, mas desconfortável. Por que você sempre deixa a sua vida para depois? Às vezes até o autocuidado você deixa para depois. Principalmente nós mulheres, muitas vezes negligenciamos o nosso autocuidado. Nós cuidamos dos outros, cuidamos da casa, da família, dos problemas e nos colocamos sempre por último. Me conta se isso acontece com você ou se já aconteceu. Deixa para mim nos comentários. E os homens também fazem isso, mas às vezes de outra forma. Muitos deixam para depois o cuidado, por exemplo, com o corpo, com a força física, com a musculatura. E eu não falo só de academia, mas principalmente de confronto, de uma luta marcial, por exemplo, e também de encarar limites, de se desafiar na vida mesmo, nos projetos, nos objetivos, porque o que acontece muitas vezes é que alguns homens vão resolver problemas fora de casa, dos outros, dos pais, dos colegas de trabalho, e dentro de casa, com a esposa, com os filhos, os problemas vão sendo empurrados com a barriga. Algumas mulheres também fazem isso. E eu sei que ouvir isso é desconfortável, mas deixar de encarar os seus problemas é pior. É muito pior deixar a sua vida para depois. E até aqui, se isso estiver fazendo sentido para você, deixa um likezinho para mim, para me apoiar. Eu deixei a minha vida para depois muitas vezes, por muitos anos. Eu deixei a minha vida para depois enquanto eu cuidava da vida dos meus pais. Isso começou quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos. No momento em que eles quase se separaram. E pela minha imaturidade emocional, não só pela idade, mas pela imaturidade psicológica mesmo, psíquica, eu achei que eu precisava salvar o casamento deles. E a partir daí, em vez de cuidar da minha vida, eu assumi uma responsabilidade que não era minha. Olha o lugar que a gente entra de salvadora. Um dia eles quase se separaram. Eu interferi e ali ficou um registro em mim, no meu inconsciente, de que se eu não ficasse ali cuidando deles, o casamento acabaria. E como eu falei, isso de forma inconsciente, que conscientemente, racionalmente não faz o menor sentido, não tem lógica. Afinal de contas, eles já resolviam os problemas deles antes mesmo de eu nascer. Mas eu entrei ali achando que precisava segurar aquela estrutura.
E sabe o que aconteceu? Eu fiquei emocionalmente casada com os meus pais. E eu justificava ficar na casa deles, morar com eles ali, ficar resolvendo os problemas, sentindo que eu não daria conta de me virar sozinha, que eu não conseguiria me manter. E claro que eu tinha muitos medos também. Medos naturais de enfrentar a vida pela primeira vez. Só que eu era uma adulta infantil. Não tem lógica como que uma pessoa de 20 e tantos anos, 30 e tantos anos, não vai dar conta da própria vida, mas dá conta da vida dos outros. Porque maturidade não tem nada a ver com a idade cronológica, tem a ver com a maturidade psicológica, psíquica. E com o passar do tempo, isso de ficar cuidando dos meus pais também virou uma justificativa perfeita para os meus fracassos nos relacionamentos. Porque no fundo eu nunca estava inteira, disponível para construir a minha própria vida. Não tinha espaço para um homem na minha vida. Já tinha o meu pai ali. E esse padrão de salvadora ou padrão controlador narcisista que chamamos na Aliança Divergente não parou por aí. Eu também comecei a cuidar da vida da minha irmã e das minhas sobrinhas, sem ninguém pedir. Por isso eu não tive filhos, porque eu já era, emocionalmente, eu já era mãe das minhas sobrinhas. Não construí a minha família, fui encontrar o meu marido só depois dos meus 40 anos. E agora nós estamos há 6 anos construindo a nossa vida. Então eu tinha uma dependência emocional muito grande com os meus pais, com a minha irmã, com as minhas sobrinhas, as vidas ali misturadas, os problemas misturados, o dinheiro misturado. Mas dentro da teoria da permissão, hoje eu entendo. Isso era exatamente o que eu precisava, permitia e preferia. E também o que eles precisavam, permitiam e preferiam. Isso de forma inconsciente, claro. E isso faz parte da teia dos acontecimentos. Eu vou contar nos próximos vídeos mais detalhadamente sobre a teia dos acontecimentos. Quando existe dependência emocional, as vidas se misturam. As decisões, as dúvidas, as vontades se cruzam, os padrões se mantêm, os acontecimentos se repetem e as vidas não andam, não avançam. Então, como é que eu ia construir uma vida só minha desse jeito? Hoje, os meus pais e a minha irmã já estão falecidos e eu estou num processo de tentar consertar a minha relação com as minhas sobrinhas. E eu sei que tudo vai melhorar, porque hoje eu entendo qual é o meu papel, qual é a minha postura. E no que depender de mim, teremos uma nova relação, com muito mais amor e confiança. E não foi só assim que eu deixei a minha vida para depois. Eu deixei também a minha vida para depois, não decidindo, ficando em dúvida, desistindo no meio do caminho, começando coisas e não concluindo, desanimando quando ficava difícil. Me conta se isso também acontece com você ou já aconteceu com você. Eu comecei muitos cursos, iniciei projetos, tive ideias boas e não concluí. Se eu tivesse concluído, duas coisas poderiam ter acontecido. Ou a minha vida teria dado um salto, ou simplesmente eu teria descoberto que aquilo não era para mim, que não fazia mais sentido para mim. Mas quando você não conclui, você não descobre nada. Você só acumula frustração. E esse é um padrão que eu estou rompendo agora. Começar e concluir. Porque hoje eu faço o meu plano perfeito, que é uma estrutura maravilhosa que nós temos aqui dentro da Aliança Divergente para planejar a vida. No caso, o YouTube, por exemplo, o canal aqui, é um projeto que está no meu plano perfeito e que eu quero continuar e melhorar os vídeos do canal.
Mas tem outras coisas que eu vou começar, melhorar e concluir porque precisam ser concluídas. E assim eu estou aprendendo a não deixar mais a minha vida para depois, a não esperar que algo aconteça para tomar uma atitude, a não esperar uma crise, uma perda, um problema grande para decidir, porque eu aprendi de uma forma bem difícil. Quando você não decide, a vida decide por você. Foi assim com a minha saída da casa dos meus pais, foi assim num trabalho que eu estava há 18 anos, conforme eu já contei no vídeo anterior sobre o preço de não decidir. Até vou deixar no link da descrição, caso você queira saber mais sobre esse assunto do preço de não decidir. No vídeo da semana passada, eu também contei que eu e o meu marido faríamos a nossa primeira viagem de avião. Como eu disse naquele vídeo, isso pode parecer pouco para quem já está acostumado a viajar, mas para mim e para o meu marido, que viemos de uma vida de escassez financeira, isso já é algo grande. A gente teve uma vida financeira escassa com os nossos pais e depois que nos conhecemos e juntamos as nossas escovinhas de dente, passamos por muitas pré-quedas e quedas financeiras. Eu já vou contar melhor o que é isso. Mas hoje é segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2026. Enquanto esse vídeo está no ar, alguém assistindo ou não, espero que alguém esteja assistindo. Nesse exato momento eu estou num voo de volta para minha cidade. Essa viagem era impossível para mim até alguns meses atrás, por conta das dificuldades financeiras reais, mas também pela nossa postura de nos encolhermos, de não arriscar, de não nos permitir. E no vídeo da semana que vem, se você quiser, eu conto como foi essa nossa primeira viagem. Para onde fomos, o que fizemos, se teve perrengue, ou como a gente chama na Aliança Divergente, pré-queda, que é o momento quando você está tentando algo novo, vivendo algo novo, se permitindo mais, e um padrão antigo se manifesta. Pode ser um padrão de medo, um padrão de desistência, de desânimo, ou aquele padrão clássico de deixar a sua vida para depois e ir socorrer alguém, por exemplo. Então você ia fazer algo importante para você, mas aparece alguém precisando da sua ajuda. E você, como salvador, como salvadora, vai lá socorrer. Mesmo que essa pessoa pudesse ser socorrida de outra forma, por outra pessoa, mas você faz questão de ir lá, ou alguém faz questão que seja você quem vai resolver. Isso é dependência emocional no talo. E isso para nós divergentes se chama pré-queda. Então, se acontecer alguma pré-queda na nossa viagem, não é para acontecer porque nós nos precavemos com todas as providências necessárias, mas se acontecer, no próximo vídeo eu conto. Inclusive, me conta nos comentários se você quer que eu conte. E deixa eu esclarecer rapidamente o que são protocolos e PDAs. São ferramentas práticas que nós temos na Aliança Divergente para não nos paralisarmos pelo medo, pela dúvida, pela culpa, pela dependência emocional. E essas ferramentas funcionam como uma autoterapia que nos tira de um estado emocional que muitas vezes está descontrolado pelo medo, pela dúvida, pela culpa, e nos leva para o racional e também sempre leva para ações práticas. Então não é só entender, é fazer, é resolver, é avançar. Por isso que se você sente que você está deixando a sua vida para depois, você precisa de um ambiente que te blinde dos seus próprios padrões. O link para entrar na Aliança Divergente está na descrição do canal, na aba sobre, no link Mais Permissão. Depois que você clica nesse link
e preenche a ficha de interesse, um aliado entra em contato com você para tirar dúvidas, esclarecer, para que você entre de forma consciente e segura. Então vem com a gente fazer parte também da nossa tribo. E eu quero terminar esse vídeo te perguntando: o que hoje você está adiando na sua vida, achando que ainda não é o momento certo? Obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo.